E já vamos direto para a capital federal falar de um assunto que repercutiu ontem. Áudios vazados indicam favorecimento à Secretaria Nacional do Partido dos Trabalhadores, Anny Moura, no Ministério da Cultura. Sobre esse assunto a gente vai trazer informações com o Igor Damasceno. Ontem você trouxe esse assunto no A Crítica Notícia e agora a gente repercute por aqui. O que esses áudios nos mostram de fato, Igor? Bom dia para você. Rose, esses áudios revelam um racha na esquerda amazonense que pode respingar na credibilidade do presidente Lula. Credibilidade essa que já não está muito boa frente à opinião pública, viu? Bom dia para você, bom dia também para todos que nos acompanham. Olha só, uma história muito complexa, vou explicar aqui para vocês. A história começa no Ministério da Cultura. Em 2023, a pasta de Margarete Menezes criou o Programa Nacional de Comitê de Cultura. É um programa de incentivo cultural e formação de novos artistas locais que não dispõem de boa estrutura financeira, de boa estrutura física para se lançar no país. Então, o Programa Nacional de Comitê de Cultura investe dinheiro nesses artistas locais. E como? O programa, por meio do Ministério, escolhe institutos em cada estado brasileiro para fazer a ponte. São 60 milhões de reais para a formação de novos artistas. E aí o programa passa o dinheiro para o instituto que representa aquele determinado estado e esse instituto investe nos artistas locais para a formação deles, para incentivo cultural. Aí no Amazonas, quem venceu a licitação do Ministério da Cultura foi o Instituto de Articulação da Juventude Amazônia, o IAJA. O IAJA recebeu nos últimos 2 anos 2 milhões de reais para a formação de artistas amazonenses. O IAJA foi criado por meio da Anny Moura. Anny Moura, que foi candidata a vereadora, olha aí a foto dela, candidata a vereadora por Manaus nas eleições do ano passado e atualmente ocupa o cargo de secretária nacional da mulher do PT, o partido do presidente. O IAJA, até dezembro do ano passado, era presidido por Marcos Rodrigues, amigo político de Anny Moura. Ela fundadora, ele o então presidente. Os dois decidiram romper a aliança política que tinham depois que o Marcos foi demitido em dezembro do ano passado, ou seja, não são mais amigos, sequer amigos políticos. Então, o Marcos, ontem, ele veio a público conversar com a imprensa e mostrou um áudio que seria de uma conversa entre ele e a Anny Moura. Conversa essa que foi gravada sem que ela soubesse. É uma gravação de 45 minutos. E nessa gravação dá a entender que a Anny Moura ela estaria participando ali de um suposto esquema de desvio de dinheiro e favorecimento ilícito. Favorecimento porque nessa gravação supostamente, a Anny Moura ela acaba discutindo com o Marcos e falando para ele que só ia receber parte desses 2 milhões de reais os artistas que a apoiassem, os artistas que apoiassem o Partido dos Trabalhadores no Amazonas, ou seja, um lobby, um favorecimento ilícito. Se fosse um artista que não era muito ali próximo do presidente ou do Partido dos Trabalhadores, então esse artista, por mais talentoso que fosse, não iria receber esse incentivo. E pior, além desse favorecimento ilícito, na gravação dá a entender que a Anny Moura, ela diz que parte da campanha eleitoral dela no ano passado seria custeada por meio desses 2 milhões que o Instituto recebeu do Ministério da Cultura. Ou seja, o dinheiro que seria utilizado para a formação de artistas seria para custear a campanha eleitoral dela. E pior, supostamente com a ciência e aval de integrantes do Ministério da Cultura. Ou seja, favorecimento ilícito e também um desvio de dinheiro com ciência de secretários do Ministério da Cultura. Nós temos uma parte da gravação dessa conversa que mostra justamente essa parte em que ela fala que uma secretária do Ministério da Cultura fica até chocada ao saber que o Instituto não estaria ajudando nessa campanha eleitoral. Vamos ouvir. Marcos, quando eu fui lá no link agora, da última vez, você também, o comitê tinha
Bom, então esse áudio ele foi retirado de uma conversa. A Anny Moura não sabia que estava sendo gravada pelo Marcos Rodrigues, ex-presidente do IAJA, e dá a entender que o Ministério da Cultura estaria ciente de que o dinheiro para a formação de artistas seria desviado para o financiamento da campanha de Anny Moura, que concorreu ao cargo de vereadora por Manaus no ano passado. Bom, por meio de nota, o Ministério da Cultura disse que esse encontro entre a Anny Moura e a secretária de Comitê de Cultura do Ministério nunca aconteceu, pelo menos não formalmente, com registro eletrônico. E disse ainda que, ao saber dessa hipótese, dessa possibilidade de corrupção, então o Ministério da Cultura imediatamente acabou parando de fornecer dinheiro para o Instituto até que a Polícia Federal, a polícia, aliás, conclua possíveis investigações, se for o caso. Então, agora, o Ministério da Cultura não está passando dinheiro público para a formação de novos artistas por causa dessa possibilidade de corrupção. Eu conversei com o Marcos Rodrigues, ex-presidente do IAJA, o homem que gravou essa conversa. Ele gravou um vídeo para a gente, vídeo esse exclusivo aqui para a TV A Crítica, e ele dá detalhes desse suposto esquema de lobby e desvio de dinheiro. Vamos ouvir. O presidente Lula fez uma defesa em relação ao Programa Nacional dos Comitês de Cultura, porque esse programa era ali a menina dos olhos do presidente, porque era a partir desse programa que o PT ia poder articular ali com a sua base política, fortalecer a sua base política. São 58 milhões de reais, gente. E vocês acham que esse dinheiro ia ser gasto com política cultural? Então, a partir do momento que eu vi desvio de finalidade no Programa Nacional dos Comitês de Cultura, eu comecei a denunciar. Mas, em paralelo a isso, existiam as pressões políticas. E esse Conselho Fiscal fantasma aí que apareceu do nada, ele é formado também por Anny Moura. Todas as decisões no IAJA são tomadas por Anny Moura, perpassam pela mesa e pelo gabinete do lobby aqui em Manaus. Bom, o meu contato com o Marcos foi pelas redes sociais. Inicialmente a nossa conversa foi por lá e depois eu pedi para que ele gravasse esse vídeo. E a mesma situação eu repeti com a Anny Moura. Eu entrei em contato com ela pelas redes sociais, perguntei se ela toparia falar conosco, mas não obtive retorno, ela não respondeu as minhas mensagens. Pelas redes sociais, a Anny Moura, ela se pronunciou dizendo que as falas dela foram totalmente descontextualizadas, que foram ali distorcidas e que a história não é essa. Ela também alega inocência e também alega perseguição política por parte do Marcos Rodrigues. Disse ainda que, inclusive, ela teria sofrido assédio moral dele. Ele nega e chegou a registrar um boletim de ocorrência contra isso. Até o momento, o PT não se pronunciou, mas o fato é que o repasse de dinheiro público está suspenso até que as investigações se concluam, viu, Rose? Pois é, algo grave, né, Igor? E precisa ser investigado, apurado direitinho, porque a gente está falando de verba pública, de dinheiro do Ministério da Cultura, que precisa ir para a finalidade certa, não para financiar campanha política. Mas a gente vai aguardar as repercussões em torno desse assunto. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!